que você está prestes a descobrir não é apenas uma história antiga, mas um enigma que ecoa desde os primórdios da humanidade. Entre as páginas de Gênesis, no capítulo 6, se esconde um mistério ancestral, uma trama de corrupção, julgamento e redenção. Por que Noé foi escolhido? O que havia de tão especial nele para carregar o futuro da humanidade em seus ombros? E, mais importante, o que essa escolha revela sobre os planos de Deus para o mundo, e para você? Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios da Bíblia. Vamos desvendar segredos ocultos, mensagens esquecidas e conexões que podem transformar a maneira como você enxerga a sua fé e o seu propósito. Bem-vindo ao Enigma da Graça. O mundo em Gênesis 6 é descrito como totalmente degenerado. A corrupção não era apenas moral, era espiritual. O texto fala de os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens, gerando gigantes chamados de Nefilins. Quem eram esses filhos de Deus? Alguns estudiosos defendem que eram anjos caídos, enquanto outros acreditam que eram descendentes de Sete, a linhagem piedosa, misturando-se com a de Caim, simbolizando a decadência moral e espiritual. Esse debate exegético revela a profundidade do texto e a complexidade do pecado humano. Além disso, a cultura da época era caracterizada pela violência desenfreada e pela total indiferença à justiça. Achados arqueológicos sugerem que as civilizações pré-diluvianas tinham algum nível de organização, mas usavam seu avanço para práticas corruptas. A arqueologia bíblica aponta que essa violência e imoralidade eram tão intrínsecas à sociedade que o coração humano estava voltado continuamente para o mal. Esse pano de fundo histórico reforça a decisão divina de recomeçar com Noé, um homem justo em meio à depravação universal. Noé não era um engenheiro naval, nem tinha acesso à tecnologia avançada, mas recebeu uma missão divina que mudaria o curso da humanidade para sempre. Deus o escolheu para construir um barco gigante, a Arca, capaz de salvar sua família e todos os tipos de animais do dilúvio que estava por vir. O que fazia Noé diferente? O texto diz que ele andava com Deus. Isso é profundo. Noé não era apenas justo, ele tinha um relacionamento íntimo com o Criador. Enquanto todos os outros seguiam seus próprios caminhos, Noé ouvia e obedecia. Imagine a pressão que ele enfrentou. Construir uma arca em um tempo em que ninguém sequer entendia o conceito de um dilúvio. Ele foi ridicularizado, desacreditado, mas permaneceu firme. Você consegue ver o paralelo com sua própria vida? Quantas vezes você foi chamado para algo grande, mas encontrou resistência? Noé nos ensina que obedecer a Deus nem sempre é fácil, mas é sempre recompensador. A construção da arca reflete a total obediência de Noé a Deus. Mesmo diante de uma missão que parecia absurda para a época, especialmente em um cenário onde a chuva torrencial era incomum, Noé atendeu todas as instruções de Deus com fidelidade e precisão. Isso simboliza a confiança inabalável na palavra divina, mesmo quando ela desafia a lógica humana. Assim fez Noé. Conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. A arca não era apenas uma estrutura para salvar Noé e sua família. Ela era um símbolo de redenção. Assim como a arca tinha uma única porta, Jesus também disse: "Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo." Você percebe como a história de Noé aponta para algo muito maior? A arca é um prenúncio da cruz, da graça de Deus estendida à humanidade. O dilúvio veio como julgamento, mas também como purificação. Era o fim de uma era corrompida e o início de algo novo. E aqui está a chave. Assim como Noé saiu da arca para recomeçar, Deus nos chama para um novo começo através de Jesus Cristo. Sua vida pode ser transformada, não importa quão caótica esteja. Algo que muitas vezes passa despercebido nessa história é a paciência de Deus. Segundo alguns estudiosos, o tempo entre a ordem de construir a arca e o dilúvio foi de aproximadamente 120 anos. Isso mostra o quanto Deus é paciente e dá chances para arrependimento. Noé pregava enquanto trabalhava, oferecendo ao mundo a oportunidade de se voltar para Deus. Outro ponto poderoso é como Noé influenciou sua família. Em um mundo onde ninguém mais ouvia Deus, sua família confiou nele e embarcou na arca. Isso nos ensina sobre liderança espiritual. Como podemos ser exemplos de fé e obediência em nossos lares? Não subestime o impacto que sua fé pode ter naqueles ao seu redor. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris. Esse sinal nos lembra que Deus é fiel às suas promessas. Ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Mas o arco-íris também aponta para a promessa final de redenção em Jesus Cristo, que traz paz entre Deus e a humanidade. Além disso,
O arco-íris nos ensina sobre esperança. Ele surge no céu após as tempestades, nos lembrando que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Assim como Noé e sua família viram a devastação ao seu redor, mas também viram a fidelidade de Deus, somos chamados a confiar que há um propósito em meio às nossas próprias tempestades. Outro aspecto profundo do arco-íris é como ele une céu e terra. É um lembrete de que Deus não apenas nos observa de longe, mas está ativo em nossa história. Ele não abandonou a humanidade após o dilúvio. Pelo contrário, reafirmou seu compromisso de nos guiar e nos redimir. E essa aliança não foi temporária. O arco-íris continua sendo um símbolo vivo da misericórdia divina. Ainda hoje, vemos o arco-íris como um sinal de paz e esperança. Ele nos convida a refletir sobre como podemos ser agentes dessa paz em um mundo tão dividido. Será que estamos vivendo como pessoas que carregam a promessa de Deus em nossas vidas? Por fim, o arco-íris nos aponta para a plenitude da redenção que será cumprida em Jesus Cristo. Ele é a personificação dessa aliança eterna. Assim como Noé confiou na promessa de Deus, somos chamados a confiar em Cristo como a garantia de nossa salvação e paz eterna com Deus. Como podemos aplicar a história de Noé em nossas vidas? Primeiro, busque andar com Deus diariamente. Segundo, esteja disposto a obedecer, mesmo quando não fizer sentido para os outros. E terceiro, seja um líder de fé em sua família e comunidade. Assim como Noé foi um instrumento para salvar vidas, Deus pode usar você para impactar aqueles ao seu redor. Pense na magnitude da tarefa de Noé. Ele precisava lidar com o trabalho físico, os olhares incrédulos e as dúvidas internas. Quantas vezes nós também somos chamados a algo que parece impossível? A perseverança de Noé nos lembra que Deus nos dá força para completar o que Ele nos pede. Além disso, Jesus nos deixou uma promessa que nos encoraja diante das dificuldades. Em João capítulo 16, versículo 33, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Assim como Noé enfrentou os desafios com fé e determinação, somos chamados a olhar para Jesus como nosso exemplo máximo de resiliência. A perseverança cristã não significa ausência de lutas, mas a certeza de que Deus está conosco em meio às tempestades. Assim como a arca protegeu Noé das águas do dilúvio, a nossa fé nos sustenta em meio às tribulações. É essa confiança em Deus que nos capacita a avançar, mesmo quando o caminho parece insuportável. Embora Noé estivesse focado em obedecer no presente, o impacto de sua fidelidade ecoa até hoje. Através dele, Deus preservou a humanidade e a promessa de redenção. Isso nos ensina que nossas ações de fé podem ter repercussões que vão muito além do nosso tempo. Depois do dilúvio, a terra era um lugar limpo, pronto para um novo começo. Deus é especialista em transformar o caos em oportunidade. Ele faz isso conosco também, oferecendo um recomeço, independentemente de nosso passado. A história de Noé não é apenas sobre o passado. Ela é um convite para o presente. Deus ainda está chamando pessoas para entrar na arca da salvação, para encontrar redenção em meio ao caos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. E se você acredita que, pela fé, a humanidade pode se transformar no que há de melhor, inscreva-se no canal Enigma da Graça. Assim, você nos ajuda a levar mensagens de esperança e reflexão a ainda mais pessoas. E antes de ir, tem um vídeo especial aparecendo aqui na tela agora mesmo. Clique para assistir e continue essa jornada de fé e descobertas. Que Deus abençoe a sua vida, e até o próximo vídeo.